Arsenal libera Jorginho e jogador tem caminho livre para assinar com o Flamengo. Flamengo libera Lohan e Lohan tem caminho livre para assinar com o CSK. E o CSK deve colocar uma bolada nos cofres do Flamengo. Já era madrugada quando a notícia saiu e todo rubro-negro vai gostar. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está aí de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Já são mais de 1.800 pessoas que clicaram no like e se inscreveram. E o dedo não caiu. Então se inscreve aí, meu filho. Vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flau, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí. Vamos que vamos. E é nóis, meus amigos. A situação é a seguinte. O Flamengo tá meio frenético aí. É uma bomba atrás da outra. Principalmente quando se fala de demissão e liberação. O Flamengo tinha liberado inicialmente aí 4 jogadores. Entre eles aí Caio Garcia, Carlinhos, Pablo e Thiaguinho, certo? De última hora aí também foi liberado o Lohan. O Flamengo aceitou a proposta do CSK da Rússia de 8 milhões para vender o jogador. Lohan também já aceitou. E agora faltam detalhes para que o Flamengo oficialize essa venda. E aí o Flamengo vai colocar uma bolada nos cofres, reforçando os cofres. Claro, o Lohan, ano passado, chegou a valer 20 milhões de euros. Mas esse ano, terminou o ano também embaixo, e esse ano está muito embaixo. Então o Flamengo já sabe que dificilmente vai conseguir o outro valor exorbitante como do ano passado, e por isso decide liberar o jogador por menos esse ano. Então está faltando detalhes aí para oficializar essa venda, que deve acontecer entre hoje e amanhã. Mas se o Lohan não for vendido e ficar no Flamengo, o que ia acontecer? Simplesmente o Lohan ia ficar revezando entre o time profissional e o time sub-20, porque ele tem idade para poder estar jogando nos dois times. Então, para não perder o ritmo, de vez em quando eles desceriam com ele para o sub-20, e se precisasse, chamaria ele para o profissional, porque o Felipe Luiz não tem interesse de aproveitar o jogador, porque o jogador tem problemas extra-campo. O que acontece? Quando ele está de folga, ele não se dedica, ele não dorme a quantidade necessária, ele não se alimenta da forma certa. Ele, quando está treinando, não tem dedicação, empenho para poder estar no mesmo ritmo que os companheiros. E isso não agrada o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, então, resolveu aí dar um pontapé no rapaz e botar ele para escanteio. Mas falando de mercado da bola, tudo está acontecendo agora. O Flamengo começou muito lento no mercado da bola. Só tinha contratado até então o Juninho, que já estreou, mostrou um bom desempenho, quase fez gol. E agora o Flamengo provavelmente vai já indicar a segunda contratação. Hoje, deve ser confirmado entre hoje e amanhã. Muita gente já crava que vai viajar para amanhã para o Rio de Janeiro, para poder estar fazendo os exames e depois assinando a papelada aí. E o terceiro reforço também pode estar a caminho. O que acontece? A Juventus liberou o Danilo, caso o Danilo não assinasse com nenhum time da Itália, né? Nenhum rival direto deles. E o Danilo decidiu assinar com o Flamengo, retornar ao Brasil. Com isso, a Juventus liberou numa boa. Então o Danilo deve chegar amanhã ao Rio de Janeiro para poder fazer os exames e também assinar a papelada e ser jogador do Flamengo. Hoje, tudo que se indica aí, o contrato, né, segundo o Vene Casagrande, é de 2 anos, com mais um, caso bata metas. Quais são essas metas? Metas partidas, tem que jogar mais de 70% das partidas, tem que, caso consiga conquistar algum título importante, também vai receber bônus, tem tudo isso. E o salário ficou na casa de 1.700.000, com bônus caso atinja, né, as metas, que é ser campeão brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil. Jorginho, o Arsenal topa liberar o Jorginho de graça também, se o Jorginho não assinar com ninguém que seja ali da Europa, nenhum time da Europa, da Inglaterra, Espanha, França, Itália. Ele assinou com algum time que é de fora da Europa, eles vão liberar. E a bola da vez aí, quem está em negociação com o Jorginho é o Flamengo. O Flamengo já botou uma proposta na mesa dele, salário, tempo de contrato. Tempo de contrato é a mesma coisa do Danilo, são 2 anos com mais um, caso ele cumpra as metas. Salário é um pouco maior do que o do Danilo, ainda não foi divulgado, mas sabemos que é maior. Outro detalhe, segundo fontes aí, né, o próprio Jorginho teria pedido um valor maior do que o Flamengo teria oferecido. Valores quais que não foram divulgados, por isso a gente nem tem.
Mas na apuração aí a gente sabe que o Jorginho hoje está negociando apenas com o Flamengo. Então, possível destino deve ser o Flamengo. Agora, você já imaginou como é que vai ficar esse meio de campo do Flamengo? Eric Pulgar, De La Cruz, Jorginho, De Arrascaeta, o Alcaraz, o Gerson, só nego fera. Então o Flamengo deve ficar com um timaço aí, montando o novo time do Flamengo. Além de malvadão, agora é o Flamengo imbatível. Então o Flamengo pretende montar esse super time aí. E muita gente perguntando como é que anda a situação com o Vitão. Com o Vitão, meus amigos, a situação é a seguinte. O Flamengo está com a proposta na mesa. Eles já estão a par de tudo que o Flamengo ofereceu. O Flamengo ofereceu 5 anos de contrato, que é um contrato bem longo. O jogador também só tem 24 anos, então ficaria até os 29, com um bom salário, maior do que ele ganha no Inter hoje. E o Flamengo toparia pagar ao Internacional 10 milhões de euros, sendo 6 milhões em dinheiro, parcelado, mais 4 a bater na dívida que hoje o Internacional tem com o Flamengo. Muita gente aí fala que eles pediram o Pablo na negociação, ou o Alan. Só que em apuração, nada disso foi confirmado. Então não podemos cravar. Mas se sabe que o Flamengo está firme e forte ali. E o próprio jogador Vitão já se reuniu com seu pai, com seu staff, com seus empresários. Reuniu também com a diretoria do Internacional. E expressou sua vontade de sair de lá. Mas não vai fazer nada, não vai brigar, não vai forçar a barra. Por quê? Porque ele tem uma gratidão com o Internacional, pois ele estava numa situação difícil fora do Brasil. E o Internacional foi quem deu moral e o apoiou. Ele voltou para o Brasil. Então, ele tem gratidão, mas ao mesmo tempo ele quer sair, porque ele sabe que a proposta do Flamengo é muito boa. E ele não quer perder essa chance. Então, essa é a informação. E continuando aí, falando de Flamengo, quem também tem uma proposta que deve estar deixando o Flamengo é o Thiaguinho, rapaz. Quem diria, hein? Chegou uma proposta aí pro Thiaguinho. A situação é a seguinte, ó. Matéria do GE, abre aspas. O Náutico negocia a contratação de Thiaguinho do Flamengo. O atacante foi liberado pela diretoria rubro-negra para buscar outro clube. Ele é formado nas categorias de base do time pernambucano e por isso tem esse desejo de voltar para o Náutico aí. Então a gente não sabe se é bem assim. Mas segundo o GE, de acordo com o GE, o Alvirrubro já tentou repatriar o jogador no ano passado, mas na ocasião a direção do Flamengo informou que iria utilizá-lo no Campeonato Carioca deste ano, né? E utilizou. Ele inclusive fez 2 gols, né? Então, Flamengo aí estudando a possibilidade de vender ou emprestar esse jogador para o Náutico. Ele tem contrato até o final do ano. E seria uma boa aí que entraria talvez um cascalhozinho, ou pelo menos se livraria do salário do jogador, né? Então o Flamengo não seria tão ruim. Na situação do Carlinhos, que também está de saída, o Flamengo receberia aí no total 4 milhões e meio de reais. O Flamengo que pagou 3 milhões e 200 em reais, hoje receberia 4.500 daqui a um ano. Por quê? Porque o Vitória quer pegá-lo com empréstimo. O Vitória vai assumir o salário do Carlinhos, que é um salário baixo para jogador, na faixa de 60 mil reais, é o salário mais baixo do elenco do Flamengo. Até os caras do Sub-20 que subiram e ganham mais do que ele. E com isso o Flamengo, né, deixaria de pagar o salário dele por um ano. Ele tem contrato até 2027 e o Vitória ia comprá-lo no final aí desse empréstimo. Acabou o empréstimo, o Vitória compraria ele por 4 milhões e meio de reais, botando mais uma grana nos cofres do Flamengo, que seria muito importante nesse momento, já que o Flamengo precisa fazer dinheiro esse ano que vem, e vai fazer, né? Pode ficar tranquilo, o Flamengo vai recuperar a sua situação financeira, isso é o de menos. O Flamengo aí que já tem novos patrocínios que vão entrar muita grana, o Flamengo que tem receita dos estádios que está sempre lotando, agora com o time titular vai lotar todas as partidas, pode ter certeza. E com isso o Flamengo vai fazer muita grana. Tem a venda de camisa, tem muita coisa. Então o Flamengo não pode ficar tranquilo. E ainda a parte do marketing ali, o Flamengo fatura com a internet aí algo em torno de 180 milhões por ano. Com a nova direção de marketing ali, o Flamengo pretende receber na faixa de 500 milhões por ano. Ou seja, mais do que vai dobrar. Então o Flamengo tem muita receita para receber, tem muito lugar para tirar dinheiro. Então o Flamengo está firme e forte. Essa situação que muita gente está informando, o Flamengo hoje está com pouco dinheiro em caixa, será revertido em pouco tempo. Essa é a verdade. E quinta-feira tem Flamengo aí, Sampaio Correia.
Jogo no qual o Flamengo tem que continuar ganhando para poder sonhar aí para ir para a semifinal e ser campeão carioca. O Flamengo que estava aí na terceira posição, agora caiu para a quinta. O Vasco ganhou ontem, subiu uns degraus ali. Tivemos sorte que o Fluminense empatou, isso ajudou o Flamengo. O Botafogo também ganhou, mas não fez diferença nesse momento, pois continua com menos pontos que o Flamengo. Então, o nosso Mengão está firme e forte na busca aí pelo título carioca, que muita gente despreza, mas é importantíssimo ganhar até o título carioca, porque é um começo de temporada, onde o time está afinando. Se começa já ganhando o título, como começamos o ano passado, as coisas já começam com outros olhos, né? Só não pode fazer igual a gente fez ano passado. A gente preferiu colocar o time principal contra no Nova Iguaçu e poupar no Brasileirão e na Libertadores, e aí depois o desfecho todo mundo conhece, né? Ficamos aí terceiro lugar no Brasileirão, na Libertadores caímos nas oitavas e assim sucessivamente. Então esse ano, para fazer bonito aí, Felipe Luiz não deve poupar ninguém para poder escalar na final do Carioca. Deve colocar um mistão ali caso chegue. Vai depender muito da situação. E ele tem elenco para isso. Ele mesmo já disse, né? É difícil um técnico falar uma coisa dessa. O Tite, por exemplo, vivia refutando isso. Não falava isso de maneira nenhuma. Já o Filipinho foi lá e falou: nós temos o melhor elenco, os melhores jogadores. Eu tenho convicção disso e afirmo isso para eles. O Felipe Luiz falou. Então o Felipe Luiz tem convicção de que tem um elenco top na mão. Ele vai alternar esse elenco aí nesses campeonatos para não desgastar muito os jogadores. Então vai ter partidas aí que ele vai sacar o Arrascaeta, vai colocar o Alcaraz. Pode deixar, caso o Lohan não for embora para o CSKA, pode colocar o Lohan, o Matheus Gonçalves. Ele vai estar sempre fazendo esse remanejamento aí, porque ele tem elenco para isso e está chegando o jogador. Chegou o Juninho, vai chegar amanhã o Danilo e, se bobear até o final de semana, chega o Jorginho. Então o Flamengo vai ficando cada vez mais forte. Um elenco aí que dispensa comentários, e o Flamengo tem tudo para fazer mais um ano maravilhoso, assim como foi 2019. A pretensão é essa. A comparação já é com o Jorge Jesus. E por que compara com o Jorge Jesus? Porque o time do Jorge Jesus era agudo, tinha marcação alta, e tudo isso tem no time do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz tem a mesma gana que tem, né, o Jorge Jesus, né? Embora ele agora estava na Arábia, mas quando ele estava no Brasil ele tinha essa mesma gana. Então o Felipe Luiz tem essa visão aí, quer ganhar tudo. Claro, algumas partidas vai ter que poupar jogadores e focar em Libertadores, focar em Brasileirão, mas a intenção de todo time, principalmente o Flamengo, é ganhar tudo. Mas o foco principal é Libertadores e Brasileirão. Copa do Brasil, Supercopa igual vai ter agora, Carioca, né? Aí tem o Super Mundial no meio do ano. O Flamengo ali entra para ganhar, mas o foco mesmo é Brasileirão e Libertadores. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Tamo junto.